Olá, meu nome é Gilmar Barbosa, consultor e palestrante em temas como desenvolvimento local, territorial e associativo. E hoje o nosso bate-papo se refere às cidades inteligentes, Smart Cities, um termo consagrado ao longo dos últimos anos e que gerou inclusive uma escala representada por 4 gerações diferentes de cidades inteligentes. A primeira delas ainda tratava da universalização do acesso à internet por meio da colocação de antenas, dispersão de antenas, banda larga pelos territórios, pelas cidades. Também no Brasil houve uma prática mais consagrada há alguns anos, de implantação de telecentros de acesso à informação. Esses telecentros eram dotados de equipamentos para que as pessoas tivessem inclusão digital. Essa prática também se estendeu a escolas e a alguns aparelhos públicos, cujo propósito principal era exatamente de oferecer acesso à internet à população como um todo, independentemente de ser banda larga ou numa frequência menos veloz, havia a oferta de internet. A verdade é que boa parte do território nacional ainda não é coberto por internet de banda larga. Então, muitos dos municípios brasileiros sequer suplantaram a primeira versão das cidades inteligentes, que seria exatamente representada pelo acesso universal à internet. Embora já tenhamos cerca de 140 milhões de smartphones, linhas de telefones ou chips habilitados, mas ainda assim uma boa parte das localidades não conta com internet de banda larga ou, eventualmente, com um serviço de alta confiabilidade na transmissão de dados. Então, portanto, uma parte dos municípios brasileiros, uma parte bastante significativa, sequer alcançou a primeira geração das cidades inteligentes. A segunda geração de cidades inteligentes é representada exatamente pela transição, ou pela ruptura da fronteira da universalização do acesso à internet e à banda larga, exatamente pelo início dos e-services e também do e-government, que seria a conexão entre a internet, sistemas digitais inteligentes e a oferta de alguns serviços aos cidadãos por intermédio do acesso à internet, o pagamento de boletos, a avaliação da situação fiscal de um determinado imóvel, de um determinado contribuinte, e também essa segunda geração corresponde à implantação das centrais inteligentes de monitoramento de tráfego, de circulação de pessoas, as câmeras de vigilância e algumas coisas também vinculadas à possibilidade de se registrarem reclamações dos cidadãos por meio de plataformas interativas, ouvidorias digitais, sites que criavam algum nível de comunicação com os cidadãos. Uma parte ainda pouco significativa dos municípios brasileiros já tem essas ferramentas instituídas. Talvez pelo lado fiscal tenhamos avançado um pouquinho mais, como por exemplo no caso da nota fiscal eletrônica, que praticamente se transformou, se foi universalizada no país. Mais da metade dos municípios brasileiros já conta com nota fiscal eletrônica e talvez a outra metade já caminhe para ter sistemas implantados com alta eficiência nesse aspecto, pelo menos. Também nessa segunda geração era possível ter alguns serviços aos cidadãos, horários úteis, agenda cultural, informações sobre tráfego, coisas que trafegam entre a segunda e a terceira geração de cidades inteligentes. Na terceira geração de cidades, especificamente na terceira geração, nós já temos a instituição, por exemplo, dos dados abertos, exatamente por parte dos governos, a formação a geração bastante expressiva de informações que ficam disponíveis para os cidadãos, tanto para efeito de composição de aplicativos, para composição, para manuseio de informações que produzam soluções de interesse dos cidadãos. Ora, informações e soluções de interesse local e, eventualmente, até mesmo soluções que venham a atender outras localidades, outros municípios, como, por exemplo, aplicativos que monitoram o andamento da frota de veículos do município, especialmente os ônibus, né, em que se chega a um ponto de parada e se pode, por exemplo,
identificar qual o tempo estimado de chegada de determinado ônibus, em que se pode também um pouco pelo lado da eficiência da gestão pública, se pode monitorar também a frota de veículos que incorpora o próprio aparelho público, né, o desempenho, o consumo, a quilometragem rodada, os trajetos percorridos, uma espécie de Big Brother da atuação dos servidores públicos ou do uso dos recursos públicos pelos servidores. É uma ação ainda incipiente no Brasil, mas já há exemplos clássicos em outros territórios, especialmente em outros países, e também nesse contexto figuram um pouco os hackathons, que são grandes eventos, maratonas, que reúnem em geral jovens, adolescentes, desenvolvedores de softwares, de aplicativos, engenheiros de software, que se debruçam sobre essa atividade no sentido de produzir soluções inovadoras. São, em geral, ações de 1, 2, 3 dias consecutivos, em que as prefeituras, órgãos públicos, alguns parceiros-chave lançam como desafio a solução de problemas locais. Esses problemas podem estar vinculados à educação, à saúde, à mobilidade urbana, à melhor integração, por exemplo, do conjunto de recursos públicos, inclusive a integração de infraestruturas. Às vezes, o compartilhamento de infraestruturas entre governo estadual, governo, prefeitura, autarquias, no sentido de se obter melhor aproveitamento dessas inteligências, desses recursos, no atendimento, no provimento das necessidades dos cidadãos. Além dessa conotação, também é possível que se estabeleçam ações de monitoramento da produtividade dos próprios funcionários públicos, como que ocorre o desempenho do funcionário público em determinadas atividades e na comparação com outros funcionários públicos, tanto do município quanto de outros órgãos e instâncias. Então, essas ferramentas tendem a otimizar muito a natureza da gestão pública. E um outro desdobramento seria também a avaliação da eficácia do uso do recurso público, tanto do orçamento, como que cada real é gasto no provimento de soluções e serviços à população, e também na comparação entre profissionais dentro da prefeitura, entre servidores, como se dá o desempenho dos servidores em relação à avaliação de desempenho. Então, portanto, é uma ferramenta que pode também se vincular um pouco à questão da meritocracia. Nessa mesma terceira geração de cidades inteligentes, há um outro desdobramento que é a influência e a criação das Fab Labs, das próprias startups. As Fab Labs no sentido de aportar infraestrutura que reúna computadores, software, hardware e pessoas, pessoas qualificadas, para que elas se debrucem não só sobre o aprimoramento da formação delas, às vezes o propósito específico de uma Fab Lab é prover formação a cidadãos, normalmente adolescentes, mas também pode ser uma estratégia de resolução de problemas locais. Exatamente problemas já citados, mencionados: a mobilidade urbana, a educação, a saúde. Há, inclusive, aplicativos desenvolvidos por intermédio dessas plataformas que auxiliam professores a corrigir provas, que auxiliam professores no desdobramento de estratégias de gamificação para melhorar os processos de aprendizagem, tornar mais amigável o processo de aprendizagem, em especial para as gerações mais recentes, que são altamente digitais e por muitas vezes se sentem numa condição relativamente enfadonha diante do uso de estratégias convencionais de ensino. E há também a componente relativa nas cidades de terceira geração, na influência à criação de startups, não só vinculadas às Fab Labs, mas startups de uma forma geral, linhas de incentivo para que essas Fab Labs surjam e, inclusive, a atuação nas Fab Labs e nas startups em regime de cooperação, coworking, de modo a integrar inteligências. Eventualmente se tem um especialista no desenvolvimento de aplicativos, um outro que desenvolve exatamente a questão da amigabilidade, quer dizer, o quanto é amigável uma ferramenta desenvolvida para
uso digital, outro é especialista, por exemplo, no aspecto gráfico, nas ilustrações, na questão orbital, né, que gira em torno de um aplicativo, os atrativos orbitais, como som, animação e outros adereços. Então, é possível, uma startup ou FabLab, que essa equipe de desenvolvedores estabeleça conexões com especialistas em outros países ao redor do mundo, isso de maneira instantânea. Então, esse modelo colaborativo, ele pode ser influenciado tanto de maneira premeditada, de maneira bastante inteligente pela gestão pública, quanto pode influenciar exatamente a aproximação entre culturas diferentes, de modo a prover soluções inovadoras para determinado território. A quarta geração de cidades inteligentes já trafega num outro patamar. Além de dispor de todas essas soluções, da universalização, do acesso à inclusão digital, da internet de banda larga, inclusive em locais públicos, em locais de circulação, em ônibus, em veículos de uma forma geral, também trafega naturalmente pela segunda geração, com a oferta dos serviços governamentais online. Inclusive, faltou mencionar que na transição da segunda para a terceira gerações há também os aplicativos colaborativos em que o próprio cidadão denuncia, por exemplo, uma ruptura de uma tubulação no município, e ao denunciar o atendimento é mais instantâneo, denuncia, por exemplo, uma atividade criminosa, uma atividade suspeita, reclama pelo mau atendimento recebido numa repartição pública, documenta esse fato, posta eventualmente uma mensagem instantânea, e essas informações são acolhidas por uma ouvidoria digital, são processadas por uma ouvidoria digital, às vezes em tempo real, o que sugere que realmente essas conexões tornam muito mais inteligente o município. Mas ao retornar à quarta geração, é importante que se diga que o principal elemento das cidades inteligentes de quarta geração é que elas reúnem todas essas facilidades produzidas pelas gerações anteriores, mas elas integram um comportamento novo, que seriam cidades inteligentes e humanas. Essa componente da humanização das cidades, ela é relativa exatamente à capacidade de tornar as cidades mais amigáveis para os cidadãos. Então, essas cidades passam a ser não só providas de boa oferta de tecnologia e de serviços públicos, mas também de espaços, áreas verdes, áreas de integração, e por muitas vezes essas áreas verdes estão integradas, né, de modo a se estabelecer conexão por meio de ciclovias, ciclopistas. Então isso dá também uma conotação de dinamismo na cidade, não só mais arborização, mais áreas de lazer, mais áreas dedicadas ao entretenimento, mas áreas que permitem também que um cidadão atravesse a cidade inteira de ponta a ponta só a transitar por áreas arborizadas, por jardins e áreas de acolhimento, áreas de entretenimento e inclusive como oferta cultural também, de modo a integrar todo esse aparelho ao que a gente poderia chamar de economia criativa, uma pitadinha de algumas atividades culturais locais. Essa quarta geração também torna mais vívida ainda a questão também do uso dos Big Data. Né? Os Big Data seriam, na verdade, grandes centros que reúnem dados e informações municipais, muito além dos centros de monitoramento, mas que buscam dispor de informações sobre o comportamento social das pessoas, sobre a movimentação de veículos, sobre clima, sobre uma série de aspectos de determinada localidade, e todas essas informações passam a estar disponíveis para uso público. Vai além um pouco, inclusive, das informações abertas. É um gatilho a mais no sentido de estabelecer acesso a informações, compartilhar e integrar sistemas para prover soluções para os cidadãos. E aí o questionamento é o seguinte: isso é irreversível. As cidades vão ser mais inteligentes e vão ser também mais acolhedoras. Então a gente talvez tenha, no futuro, médio e longo prazo, cidades com menos problemas de mobilidade urbana, de criminalidade, exatamente por conta da integração de todos esses aspectos tecnológicos. Mas aí fica o questionamento-chave. Como é que nós, né, gestores públicos,
consultores, cidadãos, lideranças empresariais, intelectuais, representantes de instituições financeiras, instituições de ensino. Como é que nós vamos proceder em relação a essa nova realidade e essa nova oportunidade? Nós precisamos conceber espaços mais amigáveis para as pessoas e detemos hoje tecnologia muito mais abundante para fazê-lo. O cenário ideal é aquele que congrega o uso de todo esse aparato e cria melhores condições de vida para os cidadãos, inclusive com aproveitamento das oportunidades de se empreenderem novos negócios. Fica a mensagem de que as cidades inteligentes, ainda que nós reneguemos nossa obrigação de acolher essa tendência, nós teremos que colocar em prática essa tendência e que o quanto antes nós possamos implementar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta gerações de cidades inteligentes. Obrigado.